Então, pessoal, vamos lá continuar com a nossa aula da história das políticas de saúde. Vocês vão ver que ao passar, né, dos momentos históricos do nosso Brasil, todas as ações de saúde elas vão se conformando. Lembrando que não estamos falando do SUS, estamos falando de quê? Estamos falando do que antecedeu ao SUS, ou seja, quais eram as ações e serviços ofertadas à população antes de nós termos o Sistema Único de Saúde. Eu sei que vocês vão se apaixonar pelo SUS quando souberem, né, tudo que não acontecia, ou seja, tudo que era diferente, que era tudo excludente ou voltada para populações bem divididas, tá? Principalmente aos trabalhadores, e que não é uma realidade do nosso Brasil, nós temos o acesso ao emprego e ao trabalho para todos. Então, nosso Sistema Único de Saúde é um grande avanço para a gente. Então, fiquem bem atentos. Para entender o SUS, eu preciso entender o que acontecia, como era antes do nosso sistema de saúde e por que a população solicitou, né, essa demanda em relação ao nosso sistema, ou seja, através do controle social. Então, vimos, né, do Império, a chegada da família real até 1889, né, com a proclamação da República, e agora vamos dar continuidade à nossa aula de História. Eu citei, né, o nosso grande autor Polignano, também citei Eugênio Vilaça Mendes. Vocês podem buscar também os textos de Carmen Teixeira. Então, vocês vão encontrar uma variedade de textos. Eu gosto de Polignano e de Roncalli. Agora eu vou escrever aqui para vocês. Emerson Roncalli. Então, nós temos Polignano, Emerson Roncalli, Eugênio Vilaça Mendes, Carmen Teixeira, mas Polignano e Roncalli são os dois textos que a bancas tem uma tendência, tanto de concursos como residência, tem uma tendência, né, para colocar, né, para ser cobrado baseados nesse artigo. Não que elas citem o artigo, não, mas a gente já sabe até o enunciado, né, o tipo de caminho que a banca utiliza para fazer as perguntas em relação à história. Lembrando que são perguntas, na maioria das vezes, perguntas que são subjetivas, contextualizando e alinhando sempre com a história do Brasil, tá bom? Vamos ver. Então, República Velha, 1889 a 1930. Anotem, façam aquela tabela que a Prof falou em relação ao período histórico do Brasil e o que acontecia em relação à política de saúde. Por exemplo, a 1500 a 1888, nós temos o que? Agrário exportador, nós temos um modelo sanitarista campanhista e as ações eram voltadas para os portos. É um resumo. 1889 até 1930. Vamos cá que a gente vai entender o que aconteceu no nosso país naquela época, tá? Não esqueçam de manter, mente quieta, espírito e coração tranquilo, tá certo? Então vamos lá. Nós temos um avanço da bacteriologia, isso significa que nos ajuda, né, inclusive na quebra da cadeia de transmissão, de saber qual é o agente etiológico, e começam a acontecer o quê? O tratamento em relação às doenças transmissíveis. Então, o avanço da bacteriologia faz com que a gente comece a entender mais a cadeia de transmissão de cada patologia e, com isso, a gente faça a prevenção, né, e o tratamento. Lembrando que estou falando de teoria. Aí que no Brasil a gente tem uma incipiência de ações e serviços de saúde por conta da própria organização, né, daquele momento. Nós temos aqui uma medicina higienista, ou seja, evidenciando ainda, né, principalmente nesse período, o modelo sanitarista. Como eu já falei para vocês, foi o primeiro modelo a surgir no nosso Brasil. Ele vocês podem encontrar modelo sanitarista, modelo campanhista ou modelo campanhista sanitarista. Ele tem um foco nessa higienização, na prevenção, observar que, reiterar que as condições de saneamento, as condições de aeração, as condições de saúde têm impacto direto com o saneamento, com a salubridade. Planejamento das cidades, começa a se perceber que se adoecia por conta desse mau planejamento das cidades que corroboravam, né, com a cadeia de transmissão, com a forma de transmissão da doença. Então, se eu tenho uma cidade mal planejada, eu vou ter aglomerados populacionais e, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma cidade
que não planejada e que isso gera impacto na epidemiologia, no perfil epidemiológico. Quando passa-se a planejar as cidades, passamos a lembrar e entender que vamos evitar cadeia de transmissão, vamos colocar esgotamento sanitário da forma que dava naquela época. Vamos começar a organizar situações onde essa situação vai prevenir, juntamente com as ações individuais, as ações do governo, vão prevenir o adoecimento daquela época, que também ainda continuava, né, para as doenças transmissíveis. Doenças em destaque, prestem atenção nisso, porque aqui eu vou botar um QP, questão de prova, e cai muito. Quais eram as doenças predominantes no período da República Velha no Brasil? Quais eram as doenças predominantes no modelo, quando o modelo sanitarista começa a se organizar, né, ganha um corpo mais forte no Brasil. Então, as doenças predominantes eram cólera, peste bubônica, doença de veiculação hídrica, cólera, né, uma alta patogenicidade, alta infectividade, alta patogenicidade e alta letalidade. Peste bubônica, uma doença que infelizmente ainda existe, deveria ser erradicada. No Nordeste da Bahia, no Nordeste acontece, aqui na Bahia nós temos muitos ainda casos de peste bubônica. É uma doença transmitida pela pulga do rato, ou seja, associada diretamente às condições de saneamento. Febre amarela, né, uma arbovirose também, doença transmitida por vetor. Varíola, doença que matou muita gente, dizimou populações à época. E aqui nós temos, para lembrar a vocês, um marco muito importante em 1903, né, quando Oswaldo Cruz ele assume o Departamento Nacional de Saúde, a instituição da vacinação obrigatória. Ele é convidado para assumir o departamento para controlar, né, a epidemia de febre amarela. Ele controla, mas tínhamos a varíola à época. E ele, além de controlar a febre amarela, ele institui a vacinação obrigatória, que gera uma revolta, né, que aconteceu naquele momento, que foi a revolta da vacina, um dos fatos mais marcantes da nossa história. Daqui a pouco a gente fala dela. Tuberculose, também uma doença de transmissão respiratória. Hanseníase, também doença de transmissão respiratória. E febre tifoide. Então, essas eram as doenças mais incidentes e prevalentes naquela época, e isso cai em prova. Então, tem um QP aqui para vocês. Durante esse período, a medicina higienista, olha aqui mais uma vez o modelo sanitarista sendo citado, passou a ter ênfase no Brasil e a determinar o planejamento urbano das grandes cidades. Ou seja, se eu já conheço um pouco de como o impacto, né, da higiene na questão das doenças, óbvio, vamos melhorar, vamos tentar planejar as cidades para evitar que o mau planejamento seja um fator determinante no adoecimento. Quais foram as medidas jurídicas impositivas naquele momento? Notificação de doenças, ou seja, a comunicação do acontecimento das doenças. A vacinação obrigatória, como a Pro falou, aqui em relação, principalmente quando Oswaldo Cruz assume o Departamento Nacional de Saúde e institui a vacinação obrigatória contra a varíola. Não confundam, por favor, tá? Então, ele entra para erradicar a febre amarela, mas ele impõe, né, a vacinação obrigatória contra a varíola. Por favor, não confundam. E vigilância sanitária, por conta do nosso perfil econômico, que era agrário exportador, e o foco da ação, vigilância sanitária, voltada, né, e relacionada principalmente à salubridade dos portos, porque o nosso país ficou conhecido como um país pestilencial e os outros países não queriam aqui chegar, né, nem atracar para pegar nossa matéria, pegar o que, né, comprar nossa matéria-prima a preço de banana, comprar nossa matéria-prima e trazer de volta como produto, né, como algo de consumo. Então, a gente perdeu muito financeiramente, o foco do governo não era o povo, era a situação econômica, era evitar prejuízo. Quando eu tenho um trabalhador que adoece, eu tenho prejuízo financeiro. Quando eu tenho um país que não vem buscar o nosso produto, nossa matéria-prima, a gente também perde dinheiro. Então, toda a ação também tinha ainda o foco na questão econômica. Se pessoas morrem, eu tenho impacto negativo em relação à economia. Então, muitas coisas tinham um olhar econômico e não olhar do Estado enquanto provedor das condições indispensáveis, tá bom?
Nomeação, que eu amo, né? Nomeação do nosso o cara, Oswaldo Cruz, para a diretoria do Departamento Federal de Saúde Pública. Então, ele foi nomeado como diretor-geral de saúde pública, olha o ano 1903, tá? E ele assume cargo que hoje, né, corresponde ao ministro da Saúde. Em 1904, enfrentou um dos seus maiores desafios como sanitarista. Então, nós sabemos, é só lembrar Oswaldo Cruz e lembrar que naquele momento o modelo era sanitarista campanhista. Devido a uma grande incidência de surtos de varíola, o médico tentou promover a vacinação da população. Lembrando aqui, ó, deixa eu colocar, vacinação obrigatória. E essa imposição da vacinação obrigatória, né, acontece, o que a Pro falou, que é a revolta da vacina. Ele queria fazer algo importante, né, que era vacinar, proteger as pessoas, mas de forma obrigatória. Gerou uma grande revolta, porque aqui o Estado, né, na figura de Oswaldo Cruz, ele passa a ser, ele se mostra impositivo e usa o poder de polícia para uma ação de prevenção da saúde. A vacinação era feita pela brigada sanitária, olha o poder de polícia. Os profissionais entravam na casa das pessoas e vacinavam todos que lá estivessem. Mas essa forma de agir indignou a população. O fato conhecido como revolta da vacina. Isso é também questão de prova. QP para vocês. Onde eu botar QP é uma questãozinha de prova para vocês. Aqui tem algumas imagens ilustrativas para que vocês associem. Quem tem memória fotográfica associa automaticamente quando na questão de prova cai, certo? Vamos lá. Modelo campanhista. Aqui algumas características do nosso primeiro modelo, que é chamado campanhista ou sanitarista campanhista. Era voltado para as campanhas e naquele momento nós tínhamos campanhas contra a febre amarela, peste bubônica, varíola, que eram as doenças mais incidentes daquele momento, né? Assim como medidas gerais destinadas à higiene urbana, porque ficou pelos estudos, pelos os grandes estudiosos da época, identificaram que as condições de vida, as condições de saneamento impactavam diretamente e corroboravam com o aumento da transmissibilidade das doenças que estavam no auge naquela época, como essas que a gente citou aqui, varíola, peste bubônica, febre amarela, tá? Então, utilização de medidas jurídicas impositivas, como eu já falei, que era a notificação de doenças, vacinação obrigatória, são as características do nosso modelo campanhista. Pro, o que tem a ver história com modelo? Eu coloco aqui porque as questões de história trazem essa força em relação ao modelo e em relação a período histórico. Então, não esqueça o primeiro modelo, não que ele é substituído. Até hoje nós vivemos com o modelo campanhista, tá? Vamos dizer aí as campanhas de vacinação, é um grande exemplo. Os dias D, né, são grandes exemplos, mas foi o primeiro modelo estruturado. Modelo significa o quê? A forma que o poder público tem de agir perante as situações de saúde. 1920, aqui nós temos um fato interessante, nosso Carlos Chagas, ele reestrutura o Departamento Nacional de Saúde, então ele assume o Departamento Nacional de Saúde, levando e reestruturando, né, em relação ao modelo anterior. Propaganda e educação sanitária, que esse é um momento bem interessante para a gente, onde o governo ele associa a falta de interesse da população em controlar a doença. E ele associa que vamos educar essas pessoas, ou seja, fornecer muita educação em saúde, e com isso a gente consegue as medidas de prevenção por parte da população. E o Ministério da Saúde e da Educação começaram a caminhar juntos. Por quê? Eu precisava educar em saúde para trazer a população para, né, o papel, né, de vamos controlar as doenças, ou seja, o Estado ele tira a sua responsabilidade em relação à transmissão das doenças, em relação a essa falta de ações preventivas e coloca a culpa na população porque eles não tinham uma educação, a população à época não tinha o entendimento, né? A educação em saúde não tinha o entendimento de como se transmitir. Então, o Estado, por ser liberal, ou seja, ele não era o responsável por prover ações de serviços de saúde, ele passa a ofertar
educação e saúde no modelo bem campanhista mesmo. Campanhas, banners, dicas, naquela época, claro, com as mídias existentes naquela época, né, jornais, os cartazes. Muita gente conhece os cartazes que a gente utilizava no momento da Fundação CESP, principalmente, que tinham o intuito de educar a população frente à situação de saúde. Então, propaganda e educação sanitária eram o foco daquele momento quando Carlos Chagas assume o Departamento Nacional de Saúde. Órgãos especializados, então nós tínhamos uma fragmentação que ajudou muito no nosso Brasil, sim, era uma porta de entrada para atender essas pessoas acometidas dessas patologias mais prevalentes e incidentes, sim, mas tinha um formato bem campanhista. E a Fundação CESP, ela tem um papel muito importante aqui nesse momento, pelo fato de tratar e acompanhar as pessoas que portavam tuberculose, hanseníase e, como chamadas à época, as doenças venéreas. Então, era um tratamento por fatias, tratamento por doença, bem característica mesmo do modelo sanitarista. Expandiam-se as atividades de saneamento, a Pro já falou, para os outros estados. Então, deixa de estar ali centrado na região sudeste apenas, né, por conta dos portos do Rio de Janeiro, Porto de Santos também, e passamos a ter umas ações também, né, de saneamento para as outras cidades. Lembrando que a população migrava, né, para as cidades que tinham uma organização melhor em relação à questão econômica. E daí começam a surgir as grandes periferias. Então, a população saía dos seus municípios, da zona rural ou de outros estados e migravam, né, iam para as cidades do próprio estado ou para outros estados para tentar o emprego. Não conseguindo, começavam a morar, né, em lugares distantes do centro ou na rua, e aí começam a surgir, né, obviamente, os aglomerados urbanos, as periferias e o aumento das doenças transmissíveis, consequentemente, e aparecem as doenças, né, por déficit nutricional. Então, se eu saio para procurar emprego com a minha família e eu não consigo, eu vou morar em condições inadequadas e não vou ter como custear, né, a alimentação. E, consequentemente, a gente tem um outro tipo de doença que era bem mais de cunho social e econômico, que são as doenças em relação ao déficit nutricional. E a mortalidade infantil aqui, meu Deus do céu, era alarmante. E aqui nós temos, faltou o ano, 1923, a publicação da Lei Eloy Chaves. Aqui nós temos o embrião, lembrem disso, não cria a Previdência Social. Nós temos o embrião da Previdência Social, tá bom? Então, a Lei Eloy Chaves, ela não cria a Previdência, mas ela é conhecida como embrionária da Previdência Social, porque ela institui, no ano de 1923, as caixas de aposentadorias e pensões, que eram estruturas organizadas entre os empregadores e os empregados, para ofertar assistência à saúde à população trabalhadora das grandes empresas. Logo, em 1923, Lei Eloy Chaves cria o quê? De forma obrigatória, porque é uma lei, ela institui, ela cria, ela obriga a criação das caixas de aposentadorias e pensões, que eram voltadas para quem? Para os trabalhadores das grandes empresas. Naquela época, os marítimos, os ferroviários, eram empresas relacionadas à característica econômica, que era a exportação, tá? Então, quem estava envolvido? Empregados e empregadores. Financiamento bipartite, empregados e empregadores. E a gestão era feita por esses representantes. Ofertava pecúlio, afastamento por doença, medicamentos a preço baixo, não só para o indivíduo trabalhador, mas também para a sua família. Por isso que é conhecida como embrião da Previdência Social. Mas, por favor, não marque que a Lei Eloy Chaves cria a Previdência Social. Não, ela é um embrionário, ela é um ponto-chave, um marco zero nessa oferta de ações e serviços para o trabalhador, tá bom? O que ela ofertava? Então, nós temos aqui, ela ofertava aposentadorias e pensões, como eu falei, olha aqui, marco, deixa eu colocar inicial da Previdência Social no Brasil, organizada por empresas. Em 1923,
as caixas de aposentadorias e pensões dos ferroviários, é a nossa primeira CAPES. Em 1926, a CAPES dos portuários e dos marítimos ofertava também assistência médica para o empregador e família, serviços funerários, socorro médico e medicamentos por preços especiais. Então, Leila Chaves despenca em prova. Então, lembre que ela cria as caixas de aposentadorias e pensões, financiamento bipartite, gestão também bipartite, entre as empresas e os empregados. Primeira CAPES ferroviária, segunda dos marítimos, porque eram as grandes empresas que naquela época tinham evidência por conta do nosso perfil econômico, né, e organização econômica daquela época. E deixa eu voltar aqui, só para que vocês tenham uma noção do todo, a Prodora, né, fazer uma noção do todo, essa lei foi publicada por conta das duas grandes greves que aconteceu em 1917 e em 1919. Então, duas grandes greves que aconteceram nesses 2 anos que fizeram com que, não é, a lei fosse publicada. Então, os trabalhadores entraram em greve em São Paulo em 1917, outra grande greve, as duas grandes greves no Brasil nessa época, em 1919, e isso faz com que a população precise, né, de um direcionamento para a sua necessidade. E a Eloy Chaves publica essa lei em 1923. Então, a população se mobiliza, consequentemente, o Estado ele publica uma lei. Então, se for perguntado que as CAPES foram criadas por uma demanda da população e o Estado promoveu a instituição das CAPES, está correto? Está, porque quem cria e publica uma lei é o Estado. Então, fiquem atentos a isso, porque as bancas, principalmente bancas mais complexas, como a VUNESP, SES Gran Rio, Fundação Carlos Chagas, eles não trazem só, né, o stricto sensu, eles trazem essa elaboração de pensamento que eu estou aqui me dando o máximo, né, para vocês entenderem. Não esqueçam, Polignano e Roncalli são os melhores textos para vocês entenderem esse momento histórico do nosso Brasil. Dicotomia. Sim, nós tínhamos uma dicotomia, uma separação da saúde no Brasil nesse momento. Entre saúde pública, que fazia, né, as ações relacionadas ao modelo campanhista, às campanhas de vacina, as ações de controle de endemias e epidemias, e aqui o modelo campanhista ele estava muito impregnado nessa época. Então, a saúde pública era feita pelo Ministério da Saúde e eram ações gerais, ações para todos, tá? Principalmente aqui na prevenção e controle das doenças na coletividade. E a Previdência Social ofertava a assistência à saúde, mas a todos não. Ofertava a assistência à saúde para aquele, né, que trabalhava. Então, medicina individual, assistência exclusiva, e o modelo médico privatista começa a ganhar forma aqui por conta da própria organização das caixas de aposentadorias e pensões, por conta desse próprio olhar, não do contexto do todo, mas sim da doença. Então, enquanto o Ministério da Saúde olhava o saneamento, o controle de epidemias, trabalhava com prevenção, e modelo campanhista bem impregnado, a Previdência focava na sintomatologia e no doente, focava na doença do indivíduo e não na pessoa, não na coletividade. Então, essa dicotomia era bem marcante, não eram ações somadas como nós temos hoje, prevenção junto com assistência, era a prevenção separada da assistência e de cara a gente percebe e reitera mais uma vez que era excludente, porque quem tinha acesso às ações previdenciárias naquele momento era quem trabalhava, tá bom? Ficamos por aqui na nossa segunda parte da aula de História. Eu gostaria de lembrar mais uma vez a vocês os fatos marcantes dessa aula. Quais foram? A revolta da vacina, né, por conta de Oswaldo Cruz, e da vacinação obrigatória da varíola. A nossa instituição da vacinação obrigatória, que eu já falou. 1923 nasce o embrião da Previdência Social no Brasil. Embrião, não nasce a Previdência, é o marco inicial da Previdência no Brasil e institui de forma obrigatória as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs, que eram voltadas para grandes empresas. A primeira CAPs foi dos ferroviários, a segunda dos profissionais marítimos.
era de gestão bipartite entre o empregador e o empregado. Era uma conta onde era depositado o dinheiro do empregador e do empregado, e quando ele precisasse de aposentadoria, afastamento, auxílio funeral, medicamento a baixo custo, ele tinha aquele dinheiro ali que ele contribuiu. Então, são os fatos mais marcantes, e não esqueçam que aqui continua o modelo campanhista, mas já surge também o modelo que nós chamamos de modelo médico privatista ou hospitalocêntrico, que é aquele modelo onde o foco, o olhar, é voltado para a doença, para a sintomatologia. Se eu melhoro o sintoma, eu consegui alcançar meu objetivo, tá certo? Fique com Deus e muita paz, e não esqueçam nunca de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Foque em mim que passa, tá bom? Beijos no coração, tchau, tchau.